Salve guerreiro, salve guerreira! 5 dicas para você entender em sequência, de uma vez por todas, como atirar com os olhos abertos. Roda a vinheta! Salve galera! São dicas que nós ensinamos no nosso curso de docência, armamento e tiro, 100% online, que inclusive você pode fazer no formato de pós-graduação. Os links estão aqui embaixo, ok? Mas vamos para o nosso conteúdo. Primeiramente, por que se deve atirar com os olhos abertos? Muito simples, porque quando eu fecho um olho eu reduzo o meu campo de visão, certo? Então, se uma ameaça chega até aqui, eu tenho dificuldade de enxergá-la. Quando eu abro os olhos, o meu campo de visão aumenta muito mais. Segundo ponto, reduz o efeito visão de túnel, que é um efeito muito ruim, principalmente numa situação de defesa, onde você vai se concentrar no alvo, dificultando que você veja outras ameaças, ok? Vamos agora num passo a passo para você entender as 5 dicas. Entenda que é natural fechar o olho para atirar. Isso é uma reação natural do corpo. Então, fechar um dos olhos para atirar não é um defeito, tá? Atirar com os olhos abertos, para fazer isso é necessário treino, com uma técnica que funcione. Além disso, como acontece qualquer técnica do tiro, cada pessoa vai evoluir de forma diferente. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, e isso é natural. Então não adianta ficar se cobrando, ou no caso do instrutor, ficar mandando o aluno, gritando, abre os olhos, abre os olhos. Se você não explica os porquês, não ensina uma técnica eficiente que o permita vencer esse obstáculo, tá? A última dica vai ser essa técnica aí que vai ser super legal, tá? E também, se você não conscientiza o aluno da necessidade de treinar essa técnica até conseguir. Então é mais importante conscientizar e passar a técnica. Segunda dica é entender o porquê se fecha o olho. Quem quer aprender qualquer coisa, ou mais ainda, ensinar alguém, deve entender que a pessoa aprende muito mais rápido quando entende os porquês. Isso é neurociência, tá? E por que é natural fechar o olho quando se vai atirar? Porque para enxergarmos, o nosso cérebro usa uma combinação de imagem dos 2 olhos, porém, um dos olhos é o predominante. Esse olho que o cérebro prioriza a atenção. Isso é necessário por causa do chamado efeito paralaxe. Paralaxe é o nome dado ao efeito em que o objeto aparece em posições distintas em razão do quê? Da posição do observador. Nesse caso, dos 2 olhos, os nossos olhos são separados. E se o objeto estiver próximo, ele vai parecer estar em 2 posições, ou dois objetos distintos. Se você fechar o olho, colocar o dedo à frente, você vai ver ele mudando de lugar. Na visada para o tiro, para alinhar o que está próximo, que é o que é o aparelho de pontaria, com o que está longe, que é o alvo, o cérebro tem que escolher uma das 2 imagens. Então, o olho diretor vai fazer com que o cérebro use a sua imagem como referência. Porém, por insegurança, para ser mais rápido e para refinar a pontaria, a tendência é fechar o olho para facilitar, apagando uma das 2 imagens. Assim fica muito mais fácil para o cérebro. Entendeu? Terceira dica, identifique o olho diretor. Ao identificar o olho diretor, o operador vai saber qual olho o cérebro vai utilizar para direcionar a arma. Isso com mais naturalidade e, consequentemente, mais rapidamente. Aqui algumas observações importantes. Primeira observação é o problema da chamada predominância cruzada, ou seja, membros dominantes de um lado e olho diretor do outro, tá? Exemplo, o operador é destro com olho diretor esquerdo. Esses caras têm, inclusive, dificuldade em fechar o olho, tá? Na arma curta é bem fácil de resolver. Por quê? Posicionando rapidamente a cabeça, você consegue colocar o olho diretor sendo um ou outro. Já na arma longa é diferente. Por quê? Porque naturalmente o seu corpo vai trazer, levando em consideração o lado dominante, para aquele olho, se for de predominância cruzada, que não é o diretor. Isso impõe que o aluno atire ou com o olho que não é diretor, ou tenha que ir contra a natureza dos seus membros para posicionar a arma diferenciada. Ok? Por quê? Porque fica impossível mexer a cabeça e colocá-la lá para poder, com o outro olho, fazer a visada. A segunda observação é que é possível utilizar o olho que não é dominante para atirar. Sim, mas não é mais natural. Então o cérebro resiste ao processo e fica mais difícil, demorando um pouco mais. Mas dá sim se você treinar. Quarta dica, antes de se cobrar ou cobrar a quem você está ensinando que atire com os olhos abertos, ensine primeiro a atirar. Diferente do que vemos nos filmes, atirar é um processo que deve ser aprendido. Algumas pessoas atiram com mais facilidade que outras, tá? Mas todos devem aprender esse processo, entender o processo. É como estacionar um carro. Não adianta cobrar que alguém estacione o carro antes dele aprender a dirigir,
entender como controlar os mecanismos do carro, ter noção de distância, ter noção espacial quanto aos movimentos, o giro do volante, etc. Então isso é muito importante, entender o todo. Então, busque primeiro acertar o alvo. No caso do instrutor, faça o seu aluno acertar o alvo. Mesmo que inicialmente seja necessário fechar o olho. Se ele não conseguir fechar o olho, tape o olho para que ele tenha conforto para primeiro aprender a atirar. Ok? Quinta dica, use uma técnica eficiente para treinar o cérebro a atirar com os olhos abertos, tá? 2 exemplos. Primeiro, piscar o olho antes de atirar. Isso faz com que o cérebro identifique qual das duas imagens é a correta, tá? Essa piscada começa demorada, então foi lá, piscou e vai diminuindo conforme o cérebro vai se acostumando, tá? Para treinar em seco basta usar o dedo. Segunda dica, coloque um embaçador na lente do óculos. Presta atenção, tá? 2 possibilidades. O quê? Se o indivíduo tiver extrema dificuldade para fechar os olhos, você pode colocar um tampão e vai tirando com o tempo. Né? O que você pode fazer ainda como meio auxiliar para não colocar e tapar totalmente? Colocar uma fita translúcida. Isso vai fazer com que o cérebro tenha dificuldade de enxergar com o olho que não é o dominante, concentrando imediatamente a sua visão no olho dominante, escolhendo a imagem certa. Uma última dica muito interessante que eu aprendi com meu grande amigo Vitor Matos, que nos deixou, que era instrutor aqui no nosso curso de docente em armamento e tiro, em docência em armamento e tiro aqui do Projeto IAT, é usar um hidratante, tá? Ao invés de colocar a fita, passa o hidratante, com o tempo o hidratante vai evaporando, quem estiver utilizando a arma com os olhos abertos nem vai perceber que o hidratante evaporou. Sendo assim, eu terei com o tempo acostumado ao cérebro a utilizar a imagem correta e aí rapidamente o seu cérebro vai entendendo e você vai conseguir então, enfim, atirar com os olhos abertos, ok? Se gostou da dica, deixa aqui seu comentário, curta, compartilhe, vai lá no canal, no sininho, inscreva-se, marque o sininho de notificação, justamente para que você possa nos ajudar a difundir esse tipo de conhecimento que nós entendemos que é muito importante. Se você quiser saber muito mais, venha para o nosso curso de docência em armamento e tiro. Exatamente isso, que você pode fazer inclusive no formato de pós-graduação, 100% online. O link vai estar aqui embaixo. Valeu, até a próxima!